Olá, tudo certinho com vocês? Meu nome é Daniel Maciel. Oi, eu sou a Adriene. E esse é o podcast Arquitrama, podcast para discussão de filmes, séries e livros. Estamos de volta para discutirmos o episódio 7 de The Boys, Sociedade da Autopreservação. Mas antes de falar do nosso episódio, não se esqueçam, sigam a gente lá no Instagram, @podcastarquitrama, curtam a gente no Facebook e mandem sua mensagem. Lembrando que esse podcast é um podcast que a gente tenta ser o mais informal possível, um podcast que eu e a Adri, que gostamos muito de série, assistimos muito, tivemos a ideia de criá-lo para poder compartilhar com vocês nossas opiniões, enfim, basicamente isso. Então, já discutimos 6 anteriores, acho que rolou muita água embaixo dessa ponte, e no 7º episódio, ele já é o prenúncio do último. Então é um episódio que acontece muita coisa, a gente vai evitar de contar as historinhas e vai tentar ir direto já para a discussão dos elementos fundamentais. Então, se no episódio anterior você tem toda uma estrutura, uma brincadeira com metalinguagem, com documentário, cheia de camadas, esse já é um episódio que já vai mais no nervo da questão. A única coisa que ele tem de diferente dos outros é talvez aí um pouco mais de flashbacks. O primeiro flashback é numa festa de Natal da Voight, onde o Butcher e a Becca estão, porque a Becca trabalhava no departamento de marketing da Voight. O Homelander aparece e elogia a Becca porque ela cuidou da conta do Twitter dele, ele achou o máximo. Você aí que é bobão, que acha que todas as celebridades ficam respondendo no Facebook, no Twitter, então se liga que os caras estão falando que não é assim. E outra coisa, aproveita, manda mensagem pra gente, fala com a gente que a gente não virou celebridade ainda, então é a gente mesmo que vai responder pra vocês, certo? Porque depois que a gente virar celebridade, aí já era, entendeu? Então é isso aí, fica dado o sinal. Isso, e o Butcher acha estranho ali e ainda até pergunta, mas não é uma mentira? O Homelander trata ele super bem. Fala inocente. E o Homelander com aquele jeito dele de tratar as pessoas bem, aí ele conversa com a Becca, fala que depois quer conversar com ela sobre as redes sociais dele, porque ele quer que a Becca cuide de todas, e sai. Tem um detalhe importante aí. O Homelander desce a escada e fala, Rebecca Butcher, diretora de marketing de não sei o que, da Voight. E ela fala, nossa, como você sabe? Ele fala, eu tenho as minhas fontes. E ela pega, tá, fica todo mundo espantado. Mas ele fala assim, eu olhei o seu crachá. O crachá tá bem perto do decote do vestido. Ele desce já olhando pra ela. É o alvo dele, digamos assim. E ela fica encantada, né? Porque, nossa, o Homelander me conhece. E ainda chama para uma reunião privada para discutir a questão das outras contas. E fica a pergunta, é a tal da reunião? Exatamente. E o Homelander sai, porque nessa época ele ainda namorava a Maeve. E o Butcher e a Becca ficam ali no momento romântico dos dois. Bem, tirando esses flashbacks, logo no começo do episódio, o Rio e a Starlight têm ali a primeira noite deles, eles transam, e depois a Starlight pergunta pra ele por que ele levou ela no hotel, porque ela não sabe muito bem da vida dele, não conhece o pai dele, e ela quer saber se ela pode levar a sério a relação dos dois, se não tem nenhum segredo, nenhuma mentira, e o Rio tranquiliza ela, fala que tá tudo certo, que é isso mesmo pra ela não se preocupar, só que logo em seguida as coisas mudam radicalmente, né? Então o Rio vai até os The Boys e fala pro Butcher que quer sair do grupo por causa da Starlight. Não quer mais mentir pra ela, perseguir ela. E se ele perdeu a namorada no começo da série, parece que ele encontrou alguém pra substituir que ameniza o desejo de vingança dele. Exatamente. Pra ele aquela vingança não faz mais sentido, porque ele conseguiu superar as coisas ruins com a Starlight. Só que a Starlight participa de uma reunião do 7 com o Homelander. Uma reunião séria, emergencial. E é interessante falar que nessa reunião, a reunião é dos 7, mas eles não são mais 7, né? Já saiu o Translúcido e saiu o Profundo também. Translúcido morto, os 7 já sabem que ele foi morto, que já receberam o recado com a caixa coberta de zinco. E o Profundo continua no profundo do poço. Foi afastado por causa da Starlight e tudo mais. O Homelander mostra as fotos dos The Boys. Nesse momento, o A-Train reconhece o Huey. E aí ele explica, né, que tudo que tá acontecendo, que os The Boys estão contra eles, e ele acusa a Starlight de estar ajudando os The Boys, porque ela tá numa relação com o Huey. O Translúcido foi morto pelo Huey, e nesse momento ela descobre que o Huey que matou o Translúcido, e ela afastou o Profundo. Então ele acha que tudo isso é uma armação. Uma armação, e a Starlight tá envolvida. E aí ela entra em desespero, ele ameaça, né, a machucar ela pra valer. Ela levanta e ele fala,
sem movimentos bruscos, mocinha com o laser pronto pra torrar ela. Exatamente, ainda pergunta, se você estivesse no meu lugar, o que você faria com você? E aí a Maeve intervém, pede pro Homelander parar, porque claramente a Starlight foi iludida, foi enganada. E o Homelander Tortura fica psicológica. surpreso, começa a rir e fala, uau, a Maeve nunca defendeu ninguém, então a Starlight deve ser especial mesmo. E aí ele fala que a partir daquele momento, a Starlight passa a ser responsabilidade da Maeve e que ele espera que a Maeve esteja certa para o bem das duas. E encerra a reunião. E isso leva, lógico, a Starlight a uma desilusão completa. E o que eu acho interessante, esse recurso que, pelo menos eu vejo muitos dos roteiristas americanos de série usarem muito, que é justamente essa inversão das motivações dos personagens. Tem um filme que eu gosto muito, que é o Como Treinar Seu Dragão. Isso acontece no primeiro ato. O Soluço quer muito virar guerreiro e matar dragão. Quando ele encontra o Banguela, ele percebe que os dragões são muito mais do que feras bestiais que saem devorando e matando. Ele descobre alguma coisa muito importante sobre os dragões e ele volta com esse novo conhecimento. E o pai do Soluço é aconselhado pelo Bocão a deixar o Soluço tentar construir o próprio caminho. Então, o Estoico, que é o pai do Soluço, volta com uma opinião mudada. No que ele volta com a opinião mudada para deixar o Soluço fazer o que ele quer, o Soluço já mudou de ideia também. Então eles entram em choque. Eles queriam coisas diferentes e opostas antes. Os dois mudam de opinião e eles continuam em conflito porque agora eles também estão opostos porque mudaram as opiniões. É um pouco parecido o que acontece, porque o Hughie muda de opinião, ele vai deixar os boys para não usar mais a Starlight, e a Starlight percebe que foi usada. Então o conflito vai continuar e vai acentuar e ser potencializado. E dentro dessa virada de interesses e objetivos, quando o Hughie acaba de dizer que ele vai sair do set, do The Boys, por causa da Starlight, ele recebe uma ligação do pai falando que o A-Train está na casa dele e quer falar com ele. E o Hughie entra em desespero. Ou seja, ele acaba de dizer que vai sair, vai parar e vai levar uma vida normal. Mas o A-Train saiu da reunião e já foi direto na casa do Hughie usar o pai dele como refém. O Hughie vai, eu acho que tem uma cena muito boa, que é um dos destaques do episódio entre o Hughie e o A-Train. Porque eles discutem, eles falam real um pro outro, e o A-Train, ele tem muito o hábito de jogar a culpa nos outros. E ele joga a culpa no Hughie e diz, você matou a minha namorada. Ele transfere a culpa, né? Aquele papo, né? A culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser. Ele coloca a culpa no Hughie, eles discutem e falam, olha, você matou a minha namorada. O Hughie fala, eu não matei ninguém. E ele fala, mas eu matei a sua namorada por um acidente, eu não queria matar ela. Só que aí a Kimiko chega sorrateiramente, quebra a perna dele, eles... Quebra mesmo, né? Quebra, fratura exposta, acho que ela dá um pé de cabra na perna dele, e aí eles dominam o A-Train e eu não lembro. E aí eles vão embora. Eles vão embora, Só né? que quando o Hughie recebe a ligação do A-Train, todos eles descobrem que a casa caiu. E o Butcher acha que a culpa é da Starlight, porque a Starlight estava ali próxima do Hughie. Só que a Starlight não sabia do leitinho da mamãe, do French, então eles se tocam que foi o Mesmer que entregou eles. E aí o leitinho da mamãe corre para salvar a esposa e a filha, e o Hughie corre pra salvar o pai. Esse episódio é emocionante. Eu tô todo arrepiado. Incrível esse episódio. E aí eles se juntam ali, né, no esconderijo com a família. E o leitinho da mamãe fica ali no Butcher, né, pra ele pedir ajuda pra Susan, que é a vice-diretora da CIA, pra proteger a família deles. Porque se pegarem eles, o que eles vão fazer? Eu acho que esse episódio marca um movimento muito... A gente ficou na dúvida de falar sobre isso, pra ir direto... Só que é importante demais essa percepção do Butcher, porque o Butcher, ele por não conseguir que a CIA indiciasse o Homelander em função do poder, ele faz uma birra. Então ele não entrega o composto V para a CIA para segurar isso, e com isso ele ferra todo mundo. Tá todo mundo desesperado. O pai do Hughie, o francês, a família do leitinho da mamãe, tá todo mundo com medo. E aí o Butcher decide abrir mão dessa questão do Homelander, entrega tudo pra CIA, conversa, e a CIA vai tentar montar aí deixar a família de todo mundo em segurança e tal. Então, algumas coisas importantes ainda que acontecem nesse episódio. Tem mais um flashback. E nesse flashback mostra a Mallory aparecendo e recrutando o Butcher. Quase da mesma forma como ele recrutou o Will. Quase idêntico. Exatamente. Ele tá ali, não sabe o que aconteceu com a Becca, e ela chega com vídeos que mostram
a Rebecca saindo da sala do Homelander com a roupa toda desarrumada, meio em choque, descabelada, e um vídeo da Rebecca sentada num parque, olhando pro nada, pensando, e ela fica ali horas e até o momento que ela sai, e ali foi o último momento que viram a Becca. Depois disso, nunca mais ela foi vista. E a Mallory convence o Butcher a ir a fazer parte do grupo contra os heróis, da mesma forma que ele fez com o Hughie. É até um pouco parecido, porque envolve um relacionamento amoroso ali, né? No caso do Butcher, a esposa, no caso do Hughie, a namorada. Tem uma coisa que é muito interessante na dramaturgia, porque é o seguinte, o Hughie, ele leva a Starlight para um hotel porque ele realmente tem um problema com o pai que trata ele igual uma criança. E não dá privacidade, trata ele igual uma criança. Então ele leva ela para o hotel, ele não tem para onde levar. E a Starlight também, ela mora lá no prédio da Voight, como é que ela vai levar o Hughie para lá? E eles vão pro hotel, transam, e ela fica um pouco chateada com isso. Fala, pô, você leva ela para tua casa. E ele fala, mas meu pai vai fazer rolinha de pizza, aquela coisa toda. Isso, quando o Homelander dá uma dura nela e fala que o Hughie usa ela e que ela não sabe nada sobre ele, isso vai potencializar muito a desconfiança dela contra ele. Muito, né? Então, esses detalhes aí ajudam sempre a dramaturgia a ficar mais conflituosa e interessante. Então, no que diz respeito ao plot dos boys aí, tem uma coisa que é extremamente importante, mas é uma questão de revelação de personagem também, porque o Butcher, quando ele descobre que faz a dedução toda de que o Mesmer traiu, e foi o Mesmer que passou a informação, ele vai atrás do Mesmer. Ele realmente é impiedoso, cruel, e ele cumpre o que ele falou. E aí depois que ele acha o Mesmer tentando escapar no aeroporto, corre atrás, o Mesmer tenta esconder no banheiro. E ele mete o terror, né? Porque o Mesmer corre desesperado e ele vai andando tranquilamente ali, porque sabe que vai pegar de qualquer jeito. A segurança, né, de quem persegue. E ele pega e mata mesmo. Então, e ele olha no espelho e aí ele começa a perceber no que ele está se transformando, né? Não dá para perceber o que o personagem sente ali, mas tem um certo prazer, né, na efetivação dessa raiva. E é triste, porque o Mesmer é um fundo do poço, né? É o caminho para onde o Profundo poderia ir se o Profundo não tivesse sido adotado aí pelos roteiristas como um arco cômico. Como ele fez a sacanagem lá com a Starlight no começo, e se demonstrou um personagem extremamente escroto, agora os roteiristas judiam dele, que ninguém sente pena. Ele perdeu muito da empatia com o espectador. E vai ser zoado. Então, tem até um momento que não deixa de ser engraçado, mas tem uma metáfora poderosa, que ele sai com uma garota na cidade onde ele está, lá em Ohio, que ele fica lá perdido, sem muita coisa para fazer, e aí ele vai sair na noite, ele conhece uma garota e leva a garota para casa. E a garota já chega e fala, não, você tira a roupa, comigo o negócio é diferente, e tal, e ele E ela já tem uma postura mais dominadora com ele. E na hora que ele tira a roupa, tem uma das coisas mais estranhas dessa temporada, porque ele tem umas brânquias na barriga. Ele tem umas brânquias, como ele... que louco! Ele tem um lance de respirar dentro da água, então a barriga dele é cheia de brânquias. E é uma coisa, assim, aparentemente muito delicada. E a garota vê e ela fica toda excitada. E no que ela fica excitada, ela começa a enfiar a mão nas brânquias dele. Ele fala, não. E lógico que faz uma metáfora com gente que quer sair enfiando a mão em tudo quanto é lugar nas outras pessoas. E ela já vai metendo a mão, e ele fala, não, por favor, dói. E ela fala, não, mas eu gosto. E pega e enfia a mão nele, né? Configura uma espécie de abuso contra ele. É um abuso. Porque ele fala, dói, então para. E ela, não, faz ele calar a boca. E enfia o dedo. E é uma agonia tremenda aquilo, né? Mas eu acho que ficou o recado aí dos roteiristas para esse tipo de situação, né? Essa crítica a esse tipo de situação aí extremamente agressiva e pouco empática, vamos dizer assim. É nesse episódio a questão da lagosta que ele tá no mercado, vê uma lagosta, e aí ele troca uma ideia com a lagosta, pede para levar a lagosta para casa, para ele poder ficar trocando as ideias com a lagosta, e o açougueiro, o peixeiro, pega a lagosta, coloca, não dá tempo, ele até comemora que vai levar um amigo para casa para poder conversar, e o cara mata a lagosta. Bem, ele vai virar alvo dessas piadas constantemente agora. Bom, sobre a Starlight, ela fica ali devastada, né? Que ela descobre que o Hughie não é quem ela pensou que ele seria. E depois da reunião com o Homelander, ela conversa com a Maeve. O Hughie fica ligando pra ela não atende. E a Maeve tenta consolar ela. E que ela já teve alguém com quem ela se preocupasse e quisesse construir uma família. Mas depois que ela entrou nesse meio da Voight, do Set,
ela reconheceu que a fraqueza deles sempre vai ser as pessoas que eles amam. Então, o melhor, ela aconselha a Starlight, o melhor a se fazer é se livrar dessas pessoas, porque aí sim, eles vão ser a prova de balas, não vai ter nada pra machucar eles. E mais pra frente, a Starlight encontra o Hughie num parque. Eles discutem, óbvio, né? Porque ela cobra dele pra ver se ele matou mesmo o Translúcido, se ele usou ela, ele confessa. E o Hughie fala pra ela que ela foi criada. Ela não foi, como a mãe dela sempre disse, ela não foi escolhida por Deus, criada por Deus. A voz de Deus poderes pra ela. E ela entra em choque. E ali na conversa, o Butcher atira nela. E ela cai, só que ela não fica ferida, porque ela é a prova de balas. E aí fica até uma relação. A Maeve falou pra ela se livrar das pessoas que ela ama pra ser a prova de balas. E a Starlight é atingida pela bala do Butcher, mas ela não se machuca. Não tem, será que não tem uma relação de que a partir de agora ela meio que vai... Não sei. Ela vai sofrer algumas decepções. A primeira é o Hughie. Talvez isso faça com que ela se feche mais, fique fechada a relações, sabe? Esse diálogo da Maeve com ela tem duas... Pode ter essa relação da prova de balas, apesar que eu acho que o composto V deixa quase todos eles invulneráveis, né? Ah, sim. Porque a gente já fez o episódio ontem falando da preview. O Black Noir, num dos vídeos promocionais, o Nakib explode, queima tudo. E o Black Noir tá todo queimado, mas parece que não sente dor. O Black Noir é um negócio muito estranho. Sem querer entrar no lance do vídeo promocional, porque o Nakib queima tudo. Aí o Black Noir sai do quarto, vai para outro quarto, o menino tá lá. Então o menino deve ser a prova de fogo também. Mas voltando pro lance da Maeve, então tem essa questão do tiro aí, pode ser essa relação, depois ela toma um tiro e a gente vê que ela é invulnerável, mas também a Maeve usa um argumento muito parecido com o que a Mallory vai usar, falando que a Madeline é o ponto fraco do Homelander. Isso vai ser no próximo episódio, já estou adiantando. Ah, sim. Né? E então isso reforça a ideia de que a Maeve talvez seja o contato da CIA dentro do set. Pode ser. E, enfim, o Butcher acerta a Starlight. Por mais que ela não se machuque, ela cai com impacto. É porque é um 12 pontos, é um Barrett aquilo lá, né? Barrett. É um fuzil que usa um projétil 12.5, 12.7, que é o tal do ponto .50, que é pesadíssimo. E aí o Hughie foge com o Butcher e deixa a Starlight lá no chão. Ele não foge, ele fica desesperado, ele entra em pânico, aí o Butcher foge, parece que ele, era uma armadilha mesmo pra matar ela. O Butcher armou isso, pensando que podia ser uma armadilha pro Hughie, mas o Hughie acho que não tinha consciência de que o Butcher ia fazer isso. Deu surpresa pra todo mundo. Do meu ponto de vista, eu acho que o Butcher meio que fez aquilo pro Hughie sair, porque a Starlight agora sabe que o Hughie é mentira. A Starlight tá levando ele pra cadeia. E tá levando ele pra cadeia. Então o Butcher acerta ela e o Hughie sai. Porque ele não pode com a Starlight, né? Porque ele assume o crime do Translúcido e a Starlight quer prendê-lo por assassinato. E quando eu vi a primeira vez, antes de rever da segunda, eu ficava pensando que era o Doppelganger que estava fantasiado. Não sei de onde eu tirei essa ideia. E ele tinha se fantasiado de Starlight para poder pegar o Hughie. Mas fica a ideia, né? Então agora a gente vai para... Homelander. Depois da reunião ali, ele associa o Butcher com o cara que ficou encarando ele na corrida do A-Train. Sim. E com o cara da festa de Natal, quando ele conversou com a Becca. Que é o flashback que inicia esse episódio. Exatamente. E aí ele vai falar com a Madeline tá toda feliz porque faltam poucos votos pra eles conseguirem a aprovação dos heróis pelo Congresso. E aí ele pergunta da Becca. E aí ela fala, Rebecca Butcher? Não sei o que aconteceu com ela não. Pensei que ela tinha saído só da empresa. Vale lembrar que o Homelander entra nesse processo de busca pela Becca e entender esse lance da Rebecca por causa que ele vê a foto do Butcher. Então, o gatilho para o Homelander entrar nessa investigação é ele ver o Butcher e fazer a associação que ele lembra. E então, isso desperta o interesse dele de descobrir o que aconteceu com a Rebecca. E aí, a Madeline não dá muito ali uma informação
pra ele e ele vai ver o médico que criou ele. Vogelbach, eu não sei pronunciar, mas é Vogelbach. E aí ele encontra o cara ali, ele já se aposentou, tá criando cachorros. Esse diálogo do cachorro é incrível. O médico chama ele pelo nome de criação, que é John. Só John, sem sobrenome. E o Vogelbach tá cuidando de uns cães, né? De raça grande. Isso, ele tá cuidando dos cães, ele ainda fala que quando se cria o animal daquele jeito, eles se tornam violentos, eles não têm afeto. E que o maior erro da vida dele foi criar o Homelander. E aí o Homelander fala que é tarde demais pra perdoar ele, por ter criado ele no laboratório, e fica por isso que não mesmo. foi lá por perdão, ele não foi lá implorar perdão. Ele não foi lá por perdão, e aí ele vai direto ao ponto, ele pergunta da Rebecca. O médico já dá a entender que ele tava esperando o Homelander, que a Madeline já tinha adiantado, e ele fala que a Rebecca ficou grávida do Homelander. Só que era uma criança super poderosa, essa criança cresceu rápido demais, eles fizeram a Rebecca assinar um contrato de sigilo, e em troca eles fariam um parto num ambiente seguro. Só que a criança era muito poderosa e a criança basicamente estourou a barriga dela. E ela morreu no parto e a criança se afogou no sangue da Rebecca. Essa é a história que o médico conta. Tem uma técnica de diálogo que é o tal do triálogo, né? Você fala sobre a cena, você fala sobre a ação, mas na verdade você fala sobre outra coisa. Então, no caso, quando o Homelander chega, eles têm uma pequena conversa sobre essa questão de criar cães e animais violentos, e cruzar e alcançar a perfeição de espécie. Eles estão falando sobre isso e, na verdade, eles estão falando sobre o processo de como o Homelander foi criado. Na verdade, eles estão falando disso. Que ele foi criado no laboratório, sem afeto, carinho. Foi só um cruzamento de genes para ver o que poderia ter dado mais certo e faltou todo esse lado afetivo na criação e na construção do caráter do Homelander. E, na real, não adianta mesmo o cara se arrepender, né? Porque o Homelander hoje já é um homem adulto, que não tem afeto nenhum, empatia nenhuma pelas pessoas, e não tem mais o que fazer, é isso. E poderosíssimo, só isso. Bom, como o Butcher pediu ajuda da Susan, a vice-diretora da CIA, e em troca ele entregou o que eles tinham de prova, a Susan chama a Madeline e enquadra a Madeline, né? Fala tudo que eles sabem do composto V e da criação dos bebês, dos super-heróis. Fala que, pra começar, ela não quer saber como, mas a Madeline vai acabar com esse projeto dos super-heróis nas Forças Armadas, que as Forças Armadas, a segurança vai ficar por conta do Estado e que ela não tem que se meter. Só que ali ela começa a intimidar a Madeline. Só que no meio da conversa chamam ela. Chamam a Susan e ela vai numa salinha assistir uma gravação de uma missão, né? Onde os soldados tinham que matar os caras responsáveis pelo voo 37. E aí os caras matam, né? Os soldados matam e ela pergunta, mas e daí? Cumpriram a missão? E aí aparece um cara na Kiev, no meio do lugar onde eles estão, e eles explode a casa. Então, matam os soldados, matam todo mundo. E aí eles descobrem que existe um super terrorista. E aí fica a questão. E esse super terrorista? Se os heróis surgiram todos em função do processo do composto V, por que apareceu um terrorista lá no Oriente Médio e outra coisa, se a segurança do Estado tem que ficar com o exército americano, como que os soldados, homens comuns, vão acabar com o super terrorista? E isso é o que vai dar o gancho pro último episódio. Exatamente. Agradecemos mais uma vez muito a audição de vocês. Ficamos muito felizes de você ter chegado até aqui de coração. Esperamos a sua mensagem e esperamos que você esteja gostando e ouça o próximo, que é o último, inclusive. É isso aí. Sigam a gente lá no Instagram, porque a gente é muito legal. E beijo para todos e todas. E não somos famosos ainda, então fica o nosso abraço. E até a próxima. Musiquinha!